Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Vamos focalizar um pouco a vida de Davi, que é tido na Bíblia como um exemplo para nós. Mesmo com lutas e percalços que ele sempre teve em todo o decorrer da sua vida, Davi sempre alcançava vitórias por onde quer que ia. E por que ele alcançava vitórias? Será que Deus escolhe algumas pessoas para serem vitoriosas e outras para serem derrotadas? Será que a culpa é do Senhor? Não, Jesus contou parábolas que nos ensinam isto, a liberdade que temos, a iniciativa que devemos ter, a vontade de servir que tem que partir de nós. Ninguém vai fazer isto por nós, nem mesmo Deus vai nos empurrar para trabalhar contra a nossa vontade. Tem que ser por iniciativa nossa, prazer nosso. E em 1 Crônicas 18:13 diz que Davi, depois de ter vencido em Edom, tomou todos os edomitas por servos. Era um servir assim light. Davi não era de escravizar, de obrigar, de bater nas pessoas. Ele dava muita liberdade, mas ele tirou de Edom o governo. Os edomitas então ficaram como que um país debaixo da liderança de Davi. E eles continuaram com liberdade de ter suas plantações, isso e aquilo. Porém, pagavam tributos a Davi, ao invés de pagarem a um rei edomita local. Era mais ou menos assim o serviço que eles prestavam a Davi. Não eram escravos de ficarem sofrendo, e nem Davi fazia isso com ninguém. Mas depois que ele venceu em Edom, ele vencia em todos os lugares. O texto diz: o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então, se Deus dava vitórias a Davi, por que não pegou um exército e saiu conquistando o mundo, como quis Nabucodonosor, como quiseram os reis da Assíria, como quis o Alexandre o Grande da Macedônia e os romanos? Por que Davi não teve esta ganância, já que ele era vitorioso por onde ia? Deus dava vitórias a ele em todo lugar. Então por que ele não resolveu conquistar o mundo todo? Ele queria ficar somente naquilo que Deus tinha dado para ele. O país de Israel, os países vizinhos arranjaram guerra, e isso nós vemos no capítulo seguinte, 1 Crônicas 19, como foi que Davi conquistou Amon. Davi nunca pensou em conquistar aquele país. Davi reconhecia que era um país abençoado por Deus e era amigo do rei Naás, amonita. Então Davi tinha um bom relacionamento, uma boa amizade de vizinhança. Mas acontece que o Naás, o rei, morreu, e a nova geração que veio era aguerrida e não quis paz com Davi. Davi mandou consoladores, eles humilharam os consoladores, ou seja, eles provocaram uma guerra contra Davi. Então, Davi teve que fazer a guerra contra eles, e claro, foi vencedor nessa também. E assim, ele estabeleceu um controle sobre o governo de Amon, e os amonitas ficaram servindo a Davi, como os israelitas também. Então, Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia, mas ele não queria ir pelo mundo todo, ele queria ficar só naquilo que Deus tinha dado para ele, que era o país de Israel. Os países vizinhos que ficaram debaixo do governo de Davi é porque eles fizeram guerra a Davi, não porque
o Davi quis. Davi não provocou nenhuma daquelas guerras por conta própria. Ele não tinha ganância, ele não tinha vontade de matar, de conquistar. Davi era limitado, mas infelizmente guerras vinham a ele. Para nós isso é muito didático. Mesmo que você queira ter paz com os vizinhos, colegas de trabalho, familiares, eles vão arranjar confusão com você. Muitos deles vão arranjar confusão. Por quê? Por causa do Evangelho. Jesus disse que o Evangelho seria divididor. Estariam, a partir do Evangelho, 2 numa casa contra 3 e 3 contra 2. Uma casa dividida por causa do Evangelho. Se você é do Senhor, nem todos os familiares estarão do seu lado por causa do Evangelho. Aprenda isto. Você não vai conseguir agradar a todos, mesmo que tente. Não vai conseguir agradar a todas as pessoas. Haverá pessoas que se levantarão contra você. E nesse caso, creia em Deus, esteja com Ele, entregue tudo a Ele e Deus vai dar vitórias a você, como deu a Davi. Mas aprenda, as vitórias que a gente tem não são aquelas vitórias que a gente quer, mas as vitórias que Deus nos dá. E a gente deve se contentar com as vitórias que Deus dá, e não sair procurando brigas sem necessidade, arranjando inimizades e confusões sem necessidade só para a gente ter mais vitórias. Não, o propósito de Deus não é este. Se possível, tenhamos paz com todos os homens. Claro que não vai ser possível com todos, mas se depender de nós, o nosso ânimo seja de ter paz, se possível, com todas as pessoas. Deus nos quer assim, mensageiros da paz. Mas fica sabendo que isso não vai ser assim. Pessoas se levantarão contra você, você terá problemas e percalços como Davi. Jesus prometeu, no mundo vocês vão ter tribulações, muitas aflições, mas vocês estejam animados, tenham um bom ânimo, porque como eu venci o mundo, vocês vão vencer também. É possível, portanto, sermos como Davi, como Jesus falou, sermos vitoriosos neste mundo, mas sempre dentro da vontade de Deus. Não queira fazer nada por conta própria, mas somente dentro da vontade de Deus. E aí Deus vai fazer de você uma pessoa vencedora, ou mais que vencedor.